Gente, então, muito boa tarde para todos. Boa Pessoal tarde. do online, pessoal presencial. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês podem falar, me sinalizar aqui, tá bom? Fechou. Tá. Meu nome é Priscila, não é Priscila, tem um acento bem bonito aí no primeiro I, né? Sou psicóloga e eu vou falar sobre o tema da lidando com a repressão, o papel da psicologia corporal na minha história. Então, eu vou relatar aqui a minha vivência pessoal em relação à minha orientação sexual, né, por ser uma mulher lésbica, e como a prática da psicocorporal influenciou meu processo de autodescoberta e aceitação. Então, eu venho vivendo assim uma fase bem difícil, complicada, conturbada, e eu quero até também agradecer ao grupo pela paciência e pelo apoio, porque foi muito difícil lidar com esse tema. E eles tiveram muita paciência, me ajudaram bastante, me acolheram, até mesmo procurando sobre artigos, essas coisas para desenvolver apresentação, né, todo um contexto, foi muito difícil, porque mesmo lendo algumas coisas, eu me sentia mal com isso, né? Então foi um desafio muito grande para mim. Mas, e com essa jornada, né, para entender e aceitar a minha identidade, foi de desafios, incluindo o medo de sair do armário e as dificuldades em assumir minha sexualidade dentro de um contexto social muitas vezes hostil, né? E, e com isso foi assim, uma profunda conexão comigo mesma. E em relação à abordagem da, né, psicocorporal, entrega mente e corpo me proporcionou ferramentas valiosas para explorar minhas emoções e superar até mesmo as barreiras internas, né? Tanto externas quanto internas. Então, essa prática me ajudou bastante a lidar com a ansiedade, o medo associado a essa aceitação, permitindo-me cultivar uma autoestima saudável e um senso de pertencimento, né? Bom, o slide aí mudou? Mudou. Mudou? Tá. Mudou. Beleza. Bom, a estrutura da sociedade contemporânea é amplamente organizada em torno da cis-heteronormatividade, né? Um paradigma que perpetua a ideia de que a heterossexualidade é a norma, e instituições como família, escola, igreja, mídia, trabalho, né, desempenham um papel crucial na manutenção dessa norma e marginalizando, né, frequentemente outras orientações sexuais. É como se existisse apenas, né, um homem e mulher e é isso, né, a família tradicional e pronto, acabou. E com isso eu cresci em um evangélico onde os valores e crenças familiares reforçam, né, essa cis-heteronormatividade. E assim como muitas religiões, a homossexualidade é considerada um pecado, né, levando até mesmo para a gente em relação a sentimento de culpa, vergonha e medo, né, de tipo, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Será que é isso mesmo que eu quero viver? Será que tipo, porque são crenças, né, que a gente vem criando e essa perspectiva pode ser ainda mais intensa quando os valores familiares estão alinhados com essas crenças, criando uma pressão significativa para se conformar às normas. E no meu caso, o temor da reação dos meus pais, que seguem bem, né, rigidamente essa doutrina religiosa, ainda mais que o meu pai ele é pastor, né, então fica ainda mais complicado, né, e isso intensificou a dificuldade de aceitar minha identidade. O receio que a minha verdade pudesse causar dor e desilusão a eles, né, que frequentemente se propunha a minha necessidade de ser autêntica. Então, sempre, desde os meus 14 anos, eu sempre venho me escondendo em relação a isso, para não machucar, para não ferir eles, e o medo de, sei lá,
de ser rejeitada ou de ser botada para fora. Então, tudo isso vem vivenciando. E esse dilema gerou um ciclo de silenciamento, onde a necessidade de aceitação e amor familiar se conflitou muito. E, querendo ou não, atrapalhando, né, a minha vontade de viver abertamente como uma mulher lésbica. E, vamos lá. O termo lésbica, né, juntamente com outras terminologias da mesma significação, como safismo e sáfico, tiveram sua origem na Inglaterra de 1890, e já o lesbianismo surgiu em 1870 e fora correlacionado com o homossexualismo de mulheres, no qual o lesbianismo foi vinculado à ilha de Lesbos, e uma de suas moradas, que é a poetisa, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamada de Safo, a qual a história denotou sua formação, expressão e comportamento de enfoque homossexual. E foi na Grécia, com o Safo também, que se começou a falar sobre homossexualidade feminina, né, onde essa poetisa se expressou em seus poemas, não apenas sentiu e guardou para ela, mas ela, através do poema, ela conseguiu passar isso para as pessoas, né? Segundo Juan, a homossexualidade é a inclinação erótica por pessoas do mesmo sexo. Então, demonstrando de forma poética, como eu falei, né, isso revela a sociedade atual de um contexto de medo e de rejeição, que que é praticamente o que eu estou presenciando, né? Acredito que muitos que estão aí presentes também acabam passando por isso, né, desse preconceito, o medo do preconceito, o medo de enfrentar até mesmo a sociedade, a família, então impedindo que a gente acaba se assumindo ou de fato saindo do armário. Bom, quando eu tinha, né, na verdade, 14 anos, eu tive meu primeiro beijo com uma menina, o que deu início a relacionamentos secretos com garotas, mantidos ocultos de meus pais e até mesmo da igreja. Só que, com o tempo, eu não sei o que acontecia, mas os pais das meninas sempre descobriam, né? E com isso sempre levavam para o pastor. Aí chamando toda a família, convocando a família da menina e os meus pais. E com isso resultou em muitos conflitos, a igreja toda ficou sabendo, meus pais ficaram bem tristes, chateados, magoados, então houve-se muito silêncio dentro de casa, era muito complicado, né, porque eles acabaram descobrindo de uma maneira errônea, né, e de uma maneira que eles não gostariam, só que nesse meio tempo eu não conseguia, de fato, falar, né, que eu queria viver isso, que eu queria prosseguir com isso, e com medo, né, em relação a eles, principalmente pela questão da religiosidade, eu me fechei e continuava na igreja até acho que meus 23, 24 anos. Eu cantava, tocava, fazia parte do teatro, fotografia e a vida seguia. Então, como se eu tivesse, não, eu estava vivendo e ainda aos poucos continuo vivendo duas vidas, né? A vida que meus pais querem e a vida que eu gostaria de estar vivendo, né? Desde então, a relação com a minha mãe, ela tem ficado muito complicada, né? Principalmente com a minha mãe, pelo fato de que ela adquiriu depressão e outras coisas, problemas de saúde que ela tem. E com isso, o meu pai, ele me responsabilizou pela depressão da minha mãe, por causa dessa questão da minha orientação sexual. E então a culpa que eu senti, ela foi bem intensificada, né? Então imagine, tipo, nossa, minha mãe está assim por minha causa, nossa, né, minha família está se acabando por minha causa. Então isso vem, eu venho tentando desconstruir, né, com
em relação a terapias, até mesmo a pós-graduação tem me ajudado bastante em relação a isso. E esse ambiente me impediu de ter coragem para assumir publicamente, que no caso era a igreja, né, que eu me escondia praticamente. E deixa eu ver aqui, calma aí que eu estou um pouquinho nervosa. É difícil falar sobre isso, ainda mais publicamente, sempre para todo mundo, então também para mim é um desafio. Então eu venho lutando para reconciliar a minha identidade com as expectativas familiares e sociais que me cercam, né? Então adquirir isso e conseguir isso para mim está sendo bastante difícil, mas eu tô seguindo o caminho, né? Bom, e durante a adolescência e início da vida adulta, a revelação da orientação sexual pode apresentar-se como um gigantesco desafio psicológico, sendo que a família representa habitualmente a parte mais difícil do processo. Eu não sei falar esse nome bonitinho, o Fred ele pode me ajudar, porque ele sabe bem falar esse nome. Home out, não sei como fala isso, né? Que é esse termo surge como uma figura de expressão que na prática se refere ao assumir da orientação sexual. E é um processo longo e contínuo, estando profundamente influenciado pelo ambiente em que o sujeito insere e também pelas percepções que o mesmo tem, os comportamentos. Então, fico imaginando que se eu tivesse nascido talvez em um outro ambiente, com outras pessoas, possivelmente talvez não estaria passando por tudo isso, por ter nascido em um lar evangélico. E até os meus 23 anos, né, eu continuei a frequentar a igreja, em função das expectativas dos meus pais. No entanto, desde a infância, eu manifestei interesses e comportamentos como considerados masculinos, né? Como jogar bola, brincar na rua, utilizar bolinha de gude, pipa, peão, coisas assim, né? Totalmente demonstrando uma aversão a brinquedos tradicionalmente associados ao universo feminino. Odiava boneca, odiava brincar de fogãozinho, de panelinha, essas coisas assim. E eu não sei como que, teoricamente, eu acho que meus pais com os olhos vendados nunca perceberam isso ou não quiseram, né, aceitar ou entender o que estava acontecendo nesse contexto. E com isso, gerou um processo complexo de autodescoberta e aceitação, pois assumir-se homossexual implica estar sujeito ao preconceito, né, entendido como atitudes hostis ou negativas baseadas em generalizações. E acredito que seja isso mesmo que vem acontecendo comigo, né, e querendo ou não, essas questões evita que permita mesmo de fato que eu viva a vida que eu gostaria de viver, talvez pelo medo do preconceito, no modo geral, não só em família, mas em todo um contexto. Tanto que às vezes eu tenho dificuldade em falar quando as pessoas perguntam se eu namoro, essas coisas assim, em falar com quem, né? Pelo fato, acho que de tudo, toda a crença que vem construída na minha vida. Bom, há um ano e alguns meses, acho que uns 5 meses, eu enviei uma mensagem via WhatsApp para meu pai, expressando o meu desejo de assumir e falando um pouquinho com eles sobre o meu relacionamento. E ele, naquele momento, porque assim, eu tenho dificuldade de falar pessoalmente, né? Pessoalmente com eles. Então, eu sempre falava por mensagem, ou carta, e-mail, ou essas coisas assim, mas pessoalmente eu nunca tive coragem. E ele falou que ele me respondeu falando que era para a gente conversar pessoalmente. Só que essa conversa pessoalmente nunca chegava, né? Então, assim, se passou 1 ano e 5 meses esperando, naquela agonia, a ansiedade aumentando, só descontando na comida, e várias outras coisas psicologicamente. E aí vinha também as questões físicas que apresentavam, né? Tanto que às vezes eu falo assim, não tem nem unha mais para comer, né? Só falta os dedos, com meus dedos, as mãos, porque não tem mais, de tanto que isso tem me prejudicado bastante. Então eu cobrava ele sobre essa conversa,
E ele sempre ia empurrando, 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 até que chegou um momento que eu falei com ele assim, vamos, vamos conversar, podemos conversar hoje? E foi aí que eu consegui conversar com ele, foi muito difícil, mas eu falei, expliquei algumas coisas, né? Por mais assim que eu demorei muito para conseguir falar com ele, quando eu estava com ele pessoalmente, mas devagarzinho foi alinhando. E por incrível que pareça, não foi uma assim, um comportamento negativo da parte dele. Por mais que ele veio, falou de religião, né, deu aquela pregaçãozinha toda, mas ele falou que eu vou continuar sendo filha dele, que ele vai continuar me amando, e essas coisas e tal, mas que eu deveria conversar com minha mãe, que é um dos piores problemas, né, que é a conversa com minha mãe. Então, o meu relacionamento continua escondido, não consegui falar com minha mãe ainda, então isso tem impactado significativamente meu bem-estar psicológico, emocional e físico. E Reich acreditava que o corpo respondia à repressão gerando tensão muscular, o que com o passar do tempo se trazia em dores crônicas e doenças. Dizia que era uma armadura ou uma couraça que moldava o físico e o caráter do indivíduo, determinava como uma pessoa encarava a sua existência. E com isso eu tenho vivido bastante, inclusive eu tive a experiência de ficar praticamente uns prolongados por 5 meses com diarreia e não passava, ia no médico, tomava remédios na veia e nada melhorava, mudava a alimentação e nada melhorava. Fui, fiz exames e estava tudo normal. Só que eu entendia que esse mal-estar emocional seria mais profundo pelo fato de estar passando por tudo isso, né? Enquanto eu esperava por essa conversa, sentimentos de culpa e medo se intensificaram, resultando em uma ansiedade que, por sua vez, afetou diretamente a minha saúde, que até mesmo a intestinal, que é um dos exemplos que eu estou trazendo, mas existem vários outros, né? E, querendo ou não, a gastrointestinal é altamente sensível às emoções, né? Então, eu acho que eu já vivi, passei por um monte de coisa desde os meus 14 anos até hoje. Pensa, vivendo e guardando tudo isso aqui comigo, né? Quer ver também a questão da rejeição parental, né, que apresentou-se como influente no desenvolvimento de baixa autoestima, de diversas perturbações psicológicas. E querendo ou não, os dados eles indicam que aproximadamente um terço dos suicídios ocorridos durante a adolescência estão intimamente relacionados a questões da orientação sexual, como a rejeição parental e até mesmo as dificuldades de aceitação e o bullying, né? E querendo ou não, essas fragilidades podem eventualmente conduzir os sujeitos ao abuso de substâncias, ao desenvolvimento de psicopatologias e até mesmo ao suicídio. E questão de suicídio eu já pensei diversas vezes, desde mais novo até na atualidade, né? Mas graças nunca cheguei a cometer isso. De fato, não estou viva, né? Então não deu muito certo esse meu plano. Então eu temo que meus pais, principalmente minha mãe, inicialmente eles demonstram amor e aceitação, possam mudar essa postura comigo ao descobrirem do meu relacionamento, ou até mesmo, né, de fato, quem eu sou e quero viver. E esse medo é frequentemente alimentado por normas sociais que marginalizam a homossexualidade. E só de imaginar que conversando com minha mãe sobre mim, poderá mudar comigo, assim como já mudou há anos atrás, só que agora seria muito, muito pior. Então, provocar ainda mais ansiedade e insegurança, gerando um conflito interno, impactando na minha saúde mental e física. E, como eu falei anteriormente, né, a graduação
a pós-graduação na psicologia corporal, juntamente com a terapia, tem sido fundamental para me ajudar a enfrentar essas questões, especialmente no que diz respeito à construção de crenças que associam minha orientação sexual a um pecado, a algo errado. Então, tem sido fundamental para eu lidar com minhas questões físicas e psíquicas relacionadas à dificuldade de me assumir para os meus pais. E, através das práticas somáticas, consegui identificar e liberar emoções reprimidas que estavam associadas a essa experiência. Então, a professora Ellen e a Adriana nos podem dizer muito também sobre isso, né? Nas aulas, o quanto eu pareço um poste, o quanto sou muito rígida, tem até um apelido que as pessoas falam que olham para mim, eu tenho uma postura muito de policial, né? Então, bem rígida. E com isso, acredito que elas têm vivenciado essa mudança também em mim, me acompanhando também de perto, né? E a consciência corporal promovida por técnicas de respiração e movimentos, às vezes algumas dificuldades em exercer, participar de alguns exercícios, aí as professoras vão falar, não, vamos lá, a gente vai estar aqui e tal, então eu acabo fazendo, por mais difícil que tenha sido para mim, mas aí eu aceito o desafio e vou me permitindo, né, passar por essas experiências, até mesmo para ajudar, trazer melhorias para mim, né, e permitiu me acessar esse sentimento de medo, de insegurança, facilitando o processo de aceitação. E me deu a coragem necessária para me abrir com a minha família, demonstrando como a integração entre corpo e mente pode ser poderosa na superação de desafios emocionais. E, gradualmente, estou afirmando o meu lugar, né? Aprendendo a priorizar minhas necessidades e desejos, independentemente das opiniões, julgamentos ou críticas alheias. E desde o início do tratamento com a psicologia corporal, eu observei mudanças significativas em mim mesmo, e então eu posso afirmar para vocês que eu, né, teoricamente, praticamente de tudo, não sou mais a mesma pessoa de 2 anos atrás. Então, desde hoje eu estou com 29 anos, e desde os meus 14 anos até há 2 anos atrás, isso tem me sufocado bastante. E agora que eu estou começando de fato a tomar meu lugar e viver a vida que eu desejo, quero e gostaria. E é praticamente isso. Eu quero agradecer a todos, né, vocês por me ouvirem. Aí tá a foto, bonitinha, não sei se apareceu para vocês. Queria mostrar. E é isso.